Ele era o escolhido, aquele que deveria trazer o equilíbrio à força. Mas e se Anakin Skywalker tivesse sido, na verdade, o pior Jedi de todos os tempos? Será que o herói da República foi, na prática, um dos maiores erros, se não o maior erro da Ordem Jedi? Essa é uma discussão que eu levanto bastante aqui no canal e gera muita discussão aqui nos comentários. Então antes de continuar, comenta aqui embaixo o que é o Anakin. Se ele é o pior Jedi de todos os tempos, se ele é um erro gerado pelos vacilos da Ordem Jedi. Enfim, comenta aqui que seus comentários valem muito. E eu também uso bastante coisa que vocês comentam aqui como inspiração. Então me dê sugestões de vídeo, cara. Comente aqui, você que gosta de Star Wars também, comente aqui sugestões de vídeos que eu me inspiro muito nessas ideias de vocês pra trazer novos vídeos aqui no canal. Bolar roteiro, traçar a edição, como é que vai ser e tudo mais. Então comentem aqui, seu comentário vale muito. Não se esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu like, cogitar se tornar membro, tudo isso que você fizer aqui embaixo. Puder hypar o vídeo também agradeço muito. Tudo isso que você puder fazer me ajuda demais. Anakin Skywalker é um dos personagens mais complexos de toda a saga Star Wars. Mas apesar de seu poder massivo com a força, suas decisões levaram ele à queda da Ordem Jedi, ao nascimento do Império e à morte de milhões, cara. Hoje vamos analisar juntos. Ele foi um Jedi fracassado por natureza ou uma vítima de um sistema falho? Assiste esse vídeo aqui até o final e tira a sua conclusão, que eu quero vê-la aqui nos comentários, tá? Eu quero que você comente aqui o que você acha. Eu vou colocar aqui pra vocês pontos que são contra o Anakin. Então vamos lá entender quais são os pontos que eu cacei aqui pra bolar esse roteiro. Quais são os pontos contra o Anakin Skywalker? Um dos primeiros que ele quebrou foi que ele quebrou os votos Jedi, porque ele se apaixonou por Padmé, casou-se em segredo, o que ia contra o código. Então ele colocava o amor acima da missão, e isso criou vulnerabilidades emocionais que Palpatine soube explorar com perfeição, implantando nele ali aquelas visões que ele tinha da Padmé em perigo. E mal sabia o Anakin que seria ele próprio que causaria isso à sua amada, sua esposa. Outra questão também que é contra o Anakin é seu temperamento instável, porque ele agia com raiva e impulsividade o tempo inteiro. E tem aquele episódio famoso com os Tuskens, porque ele matou homens, mulheres e crianças. Não era equilíbrio aquilo tudo, era descontrole máximo, mascarado de heroísmo, né? Outro ponto também importante foi que ele falhou em confiar na Ordem, não compartilhou suas visões com o conselho realmente. Ele só tirou ali um tempinho pra conversar com o Yoda sobre isso tudo, e o Yoda, naquela sabedoria máxima dele, apenas deu pitacos sobre isso tudo que estava acontecendo. Mas o Anakin no fundo duvidava dos mestres e se sentia superior a eles, cara. O orgulho dele o isolou, e a queda veio exatamente por isso. E no fim, outro ponto que eu pensei foi que sua traição foi o fim da Ordem Jedi, pois ele matou jovens aprendizes ali no Templo Jedi mesmo, e jurou lealdade ao Lord Sith, estando ali no meio daquilo tudo ainda. Anakin não foi apenas um Jedi que falhou, ele destruiu a própria Ordem que deveria proteger. Então sim, cara, são pontos muito ruins, cara, que são contra o Anakin. Mas se a gente parar pra pensar, a gente também pode tentar defender o homem. Vamos tentar aqui ser o advogado do Anakin, porque vamos lá, vamos pensar os pontos também que a gente pode usar de defesa dele. A Ordem Jedi também falhou com ele. Criaram um ambiente rígido, frio, sem compaixão verdadeira, reprimiram seus sentimentos completamente, ao invés de ajudá-lo a lidar com eles. Talvez Anakin não fosse o problema, mas sim uma ordem desconectada da realidade, que talvez precisava de ajuda, de pessoas ali ajudando e aconselhando ele a não fazer besteira. Ele foi manipulado desde criança, né? Palpatine se aproximou cedo e atuou como figura paterna, plantou dúvidas, alimentou medos dele. Imagine crescer sendo chamado de escolhido, entre aspas, e ao mesmo tempo sendo tratado com desconfiança pelos seus próprios mestres. Mestre Yoda indo contra ele, até o próprio Mace Windu, que foi uma das pessoas que foram mais contra ele. Uma única força ali que ajudava ele um pouco dentro da Ordem Jedi era o Obi-Wan Kenobi, mas esse era exemplo, pois era o seu mestre. Então basicamente era uma situação bem delicada do Anakin lá dentro. Ele foi o grande herói das Guerras Clônicas também, a gente não pode esquecer. O Anakin salvou planetas, derrotou líderes separatistas e protegeu a República. Se ele tivesse morrido antes de cair pro lado sombrio, teria sido lembrado como um dos maiores heróis da galáxia. E no fim, ele acabou se redimindo. Ele salvou Luke e destruiu o Imperador, que ele jurou lealdade, né? Em seu último ato, ele cumpriu a profecia e trouxe equilíbrio à força realmente. Então sim,
o Anakin, né, ao todo, Darth Vader no conjunto da obra, ele foi mesmo escolhido. E ele acabou trazendo equilíbrio à força, porque ele se redimiu no fim de tudo. E agora que eu já te mostrei os pontos ruins do Anakin, e também te mostrei o lado da defesa dele, o advogado do diabo, né, vamos chegar numa conclusão. Porque então, ele foi o pior Jedi ou o mais humano dentre todos eles? Anakin Skywalker no fim da história errou muito, demais, mas errou por amar demais, que é aquela famosa frase, né? Errou por amar muito. Mas ele acabou errando por isso, amou demais, sentiu demais, por não caber no molde rígido de um sistema que não aceitava falhas. Talvez ele tenha sido o Jedi mais real, mais humano, e é justamente isso que o tornou tão perigoso e tão trágico no fim das contas. Agora você que está assistindo esse vídeo aqui, o Anakin foi um fracasso ou uma vítima do destino? Comenta aqui o que você acha e não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse sobre Star Wars. Na minha sincera opinião, eu vejo o Anakin como uma vítima do destino nessa situação toda. Ele foi uma vítima do próprio sistema. Ele era uma pessoa de um forte temperamento, então ele era uma pessoa difícil de lidar. Então eu acho que faltou isso para a Ordem Jedi. Lidar com um personagem com temperamento tão forte, com poder tão massivo. Talvez se a Ordem Jedi tivesse tratado ele com mais carinho, com mais cuidado, com mais apreço, tanto a pessoa, mas também com a força que ele tinha, que ele representava, talvez se ele tivesse sido mais valorizado por isso tudo, a gente teria uma história diferente, né, em Star Wars. Foi interessante ter assistido A Vingança do Sith nos cinemas, porque ali eu consegui ver o certo desprezo do Yoda diante dessa situação toda. Porque naquela conversa do Yoda com Anakin Skywalker, o Yoda poderia ter percebido algum problema que ele já suspeitava e poderia ter agido em cima disso tudo. Porque o Yoda, pô, ele tinha 800 anos ali naquele filme, né? É importante lembrar que o Yoda tinha uma idade muito avançada ali na Vingança do Sith, né, no terceiro filme dos prequels. Então ele poderia ter feito sim alguma coisa em cima de toda aquela experiência que ele tinha com ele mesmo, né? Então sim, na minha sincera opinião, a Ordem Jedi errou muito, vacilou demais. Até o próprio Obi-Wan Kenobi também vacilou bastante. Na minha sincera opinião, ele foi um erro, uma falha do sistema. E, infelizmente, ele acabou caindo pro lado sombrio. Assim como na vida real, se você é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, enfim, se você cai nas mãos erradas, facilmente você vai ser levado pro lado sombrio da vida também, digamos assim. Então, é meio que um paralelo com a vida que deve ser feito, que é importante de se lembrar. Agora chegou o momento de vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, tá? Não se esqueçam, é muito importante lembrar o tempo inteiro, porque o pessoal esquece. Comenta aqui embaixo a tua opinião, o que você acha disso tudo, e me dê sugestões de vídeos também, que me ajuda demais. Tamo junto, se puder hypar esse vídeo eu agradeço muito, e que a força esteja com todos vocês. Um grande abraço, e vejo vocês no próximo vídeo.